É um prazer estar aqui com você no Devocional 2024. Nós estamos viajando de Gênesis a Apocalipse em um propósito de conhecer com profundidade e espírito que vem de Deus as Escrituras Sagradas. Agora nós estamos no livro de Ezequiel, capítulo 34, 35 e 36. E o que me chamou a atenção foram os seguintes pontos. Deus é o nosso pastor. Não se alegre com a desgraça dos outros e a troca de coração. No capítulo 34, eu chamo a atenção para 4 versículos. O versículo 11, 12, 30 e o 31, que diz assim, veja só que interessante. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram, espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Por que Deus ele fala que ele se colocaria como o pastor no lugar dos profetas, no lugar daqueles que de alguma maneira tinham essa função e responsabilidade? Porque os profetas, os pastores daquela ocasião em Israel estavam se apacentando, pensando só em si mesmo, engordando, enriquecendo, se beneficiando e desconsiderando completamente as ovelhas, que seriam o povo, as pessoas. E Deus, na sua infinita graça e misericórdia, ele se coloca na função desses pastores para cuidar destas pessoas que estavam completamente dispersas. E é importante você entender isso, porque Deus ele assume o comando, inclusive da sua vida. Anteriormente, Israel era governado pelo decreto direto de Deus, não por reis. Depois de retornar do cativeiro babilônico, os israelitas ficaram de novo sem rei e só teriam líderes suscitados por Deus. Essa palavra profética também se cumpriria na vinda do Messias, o bom pastor, que está escrito lá em João capítulo 10. Nele se personifica o verdadeiro pastor que cuida de suas ovelhas. Que cada um, assim, deveria segui-lo como seu Salvador. E essa deve ser a sua consciência, fazer de Jesus o pastor da sua vida, não um homem, não uma pessoa especificamente. No versículo 30 e 31, ele finaliza dizendo assim: saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Que maravilhoso é você permitir o cuidado de Deus, ele cuidar dos seus caminhos, cuidar do seu futuro, cuidar dos seus pensamentos quando são dominados por conflitos, cuidar do seu coração quando vem a angústia e a aflição. Isso só é possível quando você, como ovelha, se coloca permitindo-se o cuidado dele. Permita que Jesus seja o seu pastor. No capítulo 35, no versículo 15, quando fala sobre a profecia contra o Monte Seir, o
Monte Seir se referindo aos Edomitas, os filhos de Edom, que eram os irmãos de Jacó, de Israel. A palavra de Deus diz assim: como te alegraste com a sorte da casa de Israel, porque foi desolada, assim também farei a ti. Desolado serás, ó Monte Seir, e todo o Edom. Sim, todo, e saberão que eu sou o Senhor. Qual o ensinamento que nós extraímos desta palavra? Deus não se agrada que nós nos alegremos com a desgraça dos outros. Os edomitas, eles se alegravam em saber que os filhos de Israel estavam sofrendo, gemendo ou sendo castigados. Deus não se agrada disso. Ele não quer que nós aplaudamos a derrota dos outros, ou que a gente diga bem feito, que a gente bata palma aplaudindo que uma determinada pessoa esteja sofrendo determinadas consequências. Não, porque aquele que é de Deus tem o mesmo sentimento de Deus dentro de si. Misericórdia, compaixão. Deus, ele condenou os edomitas por eles se alegrarem com o sofrimento dos filhos de Israel. Que esse ensinamento venha nos trazer reflexão. Já no capítulo 36, quando fala sobre a profecia aos montes de Israel, e aí na sequência a restauração de Israel, o versículo 25 ao 27 diz assim: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Que palavra maravilhosa, né? Essa é a obra redentora do Senhor Jesus nos dias de hoje para as nossas vidas. Deus purificou o seu povo naquela ocasião, fazendo passar por um período de exílio na Babilônia. Deus, em algumas ocasiões, faz isso. Ele permite que nós passemos por situações de disciplina para que nos purifiquemos, para que a gente reconheça nossos erros e falhas, aonde precisamos acertar. Distantes da pátria naquela ocasião, separados tanto do templo do Senhor quanto dos ídolos deles, os israelitas chegaram a ter consciência do que era o verdadeiro e o que não era. Perceberam que os profetas do Senhor tinham razão. Os ídolos dos israelitas foram incapazes de salvá-los do castigo merecido. O cativeiro, que foi uma terra estrangeira, levou os israelitas a abandonar a idolatria para sempre. Deus não somente prometeu levar o povo de volta, mas também prometeu transformar por completo o coração deles. Trata-se de uma linguagem figurada. Tinha um antes e um depois. Antes, um coração de pedra, frio, insensível, incapaz de corresponder ao amor de Deus. Este coração é o coração adâmico, um coração segundo a natureza de Adão, pecaminoso. Mas Deus realizou uma transformação radical e deu coração de carne, espiritualmente vivo e receptivo para com o Senhor. Ou seja, um coração segundo o coração
do Senhor Jesus Cristo. Valendo-se de circunstâncias difíceis, Deus levou os seus a uma situação de decisão. Embora não empregasse coerção, nem forçasse a obediência deles, fez uso das adversidades para ajudá-los a perceber que obedecer a Deus serviria para o próprio bem deles. É isso que ele faz. Ele permite que as situações que nós passemos, que nós enfrentemos, que nós até soframos, para que a gente perceba que é benéfico servir a Ele e não servir ao sofrimento. Se te ajudou o devocional de hoje, então clica nesse aviãozinho que tem aqui e envie a todos os seus contatos, para que assim a gente consiga alcançar mais pessoas engajando este vídeo. Coloque também na sua lista de transmissão, nas suas redes sociais e também no seu story. Deixe o seu comentário, deixe o seu like. E assim, com certeza, pessoas também serão impactadas por este devocional. Você é especial para Deus. Até amanhã.